Então vamos começar falando, claro, sobre the airport, ou seja, o aeroporto. Eu quero colocar algumas palavras importantes para vocês, que é o vocabulário, certo? Então vamos pegar aqui, começando, claro, com o airline, certo? Então, airline, claro, você sabe que significa a linha aérea, ou significa, nossa, eu acho, vamos colocar aqui, qualquer empresa, né, que seja Avianca, enfim, é airline. Então é importante você anotar isso. O que eu recomendo vocês fazerem? Pega um caderno, vou pegar aqui um caderno tranquilo, 1 second, e você pegando esse caderno aqui, faz anotações importantes que você com certeza vai precisar usar se você viajar, ou se já viajou, você sabe que é muito importante não só você saber se comunicar no aeroporto, que é a primeira coisa que você vai, né, para um país. Então isso é muito, muito importante. Então a primeira coisa é airline, certo? Eu vou repetir 3 vezes sempre para você ficar com a pronúncia, certo? Mas caso você tenha alguma dúvida, esse vídeo vai aparecer no YouTube novamente, então fique tranquilo. Então, airline, como você pode verificar aqui, airline, como eu falei para você, é Gol, TAM, Azul, enfim, todas as companhias aéreas, certo? Então, qual é a companhia aérea lá nos Estados Unidos muito comum? É claro, American Airlines. Tem JetBlue, que eu gosto de usar bastante, que é lá no Nordeste dos Estados Unidos, New York, Boston, esses lugares, certo? Então, airline, vou repetir novamente, airline, I'm gonna repeat one more time, airline, ok? Airline. Então, esses são alguns exemplos lá dos Estados Unidos. Também temos Southwest Airlines. Por que eu tô fazendo isso também, colocando algumas que eu já usei? Porque você pode viajar lá para os Estados Unidos e pesquisar essas companhias aéreas, certo? Tranquilo. Então, isso é o number 1, ok? Number 1, tranquilo. Daí, como você pode perceber, a gente vai para a próxima, que é, claro, arrivals, certo? Arrival, o que é arrival? É quando você chega, né? Então, vou repetir novamente. I'm going to repeat this one more time, guys. Arrival, alright? Arrival. Claro, tem um S, então é arrivals, certo? Então, arrivals. Então, quando você chega, né, no avião, e seu avião vai lá, going to have the arrival, really quick, easy thing, awesome, certo? Então essa é uma das coisas que começa com letra A. Então vamos de A até Z, né? Claro, não tem nada de Z. Então board é quando você vai desembarcar, né? Board. Repeat that one more time, it's board. Então, guys, airline, arrivals, board, muito importante, certo? Então, o que é board? Como eu falei novamente para você, quando você vai desembarcar. E daí, você sabe como você fala a sua... Como se chama aquela coisa? I'll get this one. A sua passagem, né? Como fala isso? Se chama boarding pass. Muito importante. Pessoas falam que é ticket, mas ticket você não pode falar, galera. Então, repetindo, boarding pass é quando você tem que apresentar para a pessoa, ok, sua passagem aérea para você ir pro avião, né? A não ser se você quiser ficar 2, 3 dias no aeroporto, pode ficar lá, eu acho, né? É bom. Não. Então, repetindo, guys. Boarding pass ou ticket, né? Essas são as duas formas que você vai ver. Really important. So, I'm going to repeat this one more time. Boarding pass, ok? Boarding pass. Very, very interesting. E, claro, temos o boarding time. O que você está vendo? Boarding é quando você vai desembarcar. Então, pass é para você passar, né? Para você desembarcar e voar para outro lugar. Então, boarding time é, claro, quando você tem que estar em certo lugar para você pegar o avião. Então, sempre lá nos Estados Unidos é recomendado chegar 2 horas. Tem pessoas que chegam 3 horas. Principalmente aqueles muçulmanos que tem aquela barba lá, sabe? Que tem que, infelizmente, ser revistado, mas isso é uma outra coisa, não vou entrar nesse detalhe, claro, né? Então, boarding time é uma coisa que você tem que saber, claro, como essas outras coisas. Como eu falei pra vocês, é muito importante, really important, você saber esses vocabulários, certo? Daí temos, claro, book. Daí você fala assim, peraí, book, o que é book? É livro?
Não, não é livro, claro que não. Book é quando você vai e agendar alguma coisa. Que seja agendar uma reserva, né, no hotel, entre outras coisas. Então, quando você faz um booking, é quando você vai fazer uma reserva, que seja de avião, de um assento, né, ou de um hotel, enfim. É muito, muito importante, galera, você saber isso, certo? Porque com isso, você vai poder reservar e tudo isso, ok? Então, I'm going to repeat that one more time, guys. 2 times, actually. Booking, booking. Você tá vendo que é uma coisa muito importante? Que esse ing tem som de em, certo? Então, quando você fala qualquer coisa que tem booking, por ing, por exemplo, booking, temos playing, temos doing, tem esse em, certo? Não ing. Pergunta pra mim porque as pessoas falam ing. I don't know. Mas booking, playing, doing, tudo que tivesse ing no final, você vai pronunciar em, como se fosse em. Em. Tranquilo? Awesome. Daí temos, claro, que é muito importante, temos os tipos de once again, business class, temos first class e temos economy. Isso aqui são o tipo de assento que você vai sentar lá no avião. Temos primeira classe, que todo mundo gosta, né? Muito poucas pessoas tem como chegar lá. E temos business class, que é geralmente quando a pessoa sempre viaja, né? E é um assento um pouquinho maior. Não é muito comum aqui no Brasil. Geralmente é ou primeira classe ou economia, né? Que em inglês é economy. Vou repetir essas 3 coisas 3 vezes, ou seja, importante. Business class, first class, and economy. One more time. Business class, first class, and economy. Beleza? Então, como vai ser esse esquema? Eu vou colocar para você esses vocabulários e depois vou fazer situações que você pode encontrar, certo? Uma outra coisa que é muito importante é isso aqui, ó. Carry on luggage. O que é carry on luggage? Carry on luggage, galera, é quando você vai poder carregar uma mochila, como essa aqui, por exemplo, uma mochila, certo? E levar ela com você dentro do avião. Muito importante, né? Mas não pode ser muito grande. E quando você puder carregar ela, você vai economizar, claro. Então, também tem que ter um certo peso, mas isso é tranquilo, né? Se isso aqui consegue carregar, sei lá, 5 quilos, ajuda você. Então, carry on luggage. Muito importante. O que é carry on? Carry on significa que você pode carregar com você. Então, I can carry this. I can carry this. I can carry this. Eu consigo carregar isso aqui, mas eu não consigo carregar uma coisa de 1000 quilos. Claro, né? Então, carry on é quando você pode carregar alguma coisa. E luggage é mala, muito importante. Você pode falar tanto como luggage ou baggage, certo? Baggage e luggage. E tem uma certa diferença delas. O baggage você usa como coisas são contáveis. E luggage como se fosse só mala, entendeu? Então, 5 baggages. E é muito importante isso. Então, I'm going to repeat that one more time, guys. Luggage, baggage. Carry on. É quando você pode carregar aquela bagagem com você. E é importante, né? A gente saber disso. Mas eu acho que vocês já sabiam, né? Porque vocês devem viajar a todo lugar. Tranquilo. Ok, então todo mundo já sabe o que é isso, mas eles falam check-in. Você já viu alguém falar check-in? Eu já vi várias pessoas falarem check-in. Mas claro, você não vai falar check-in ou check-in. Você vai falar check-in. Muito importante, galera. Que também nossa palavra aqui, ó, que eu vou só colocar aqui em bold para você entender. Esse n aqui, as pessoas falam in bastante. Como isso aqui também is. Você viu várias pessoas falarem isso. Até mesmo as pessoas que eu dou aula, muitas vezes antes falava is. E por que eu não quero que as pessoas falem isso? Porque primeiramente a gente fala is. E qual a dica que eu sempre dou para as pessoas que é muito, muito importante? Só pegar aqui, ó, se a gente for aqui no Merriam-Webster. Por que eu gosto de usar o Merriam-Webster? Porque é um dicionário americano e ele vai mostrar para você a forma de você pronunciar. Então, por exemplo, se eu falar N, você vai ver a pronúncia dele, que vai ser aqui, ó, sempre aqui. N. Tá vendo? Ele fala N. A mesma coisa com isso aqui. Ele não vai falar is. Eu quero
bastante focar na pronúncia, porque se você focar na pronúncia, obviamente você vai falar muito melhor do que as pessoas ao seu redor e vai ajudar bastante você, certo? Então, is é uma coisa muito usada em inglês, certo? Então, se você pegar o is aqui com a pronúncia, ele vai falar is. A mesma coisa com essa palavra aqui, que as pessoas falam de, mas se você ver, ele vai falar the. Fique ligado, ó. Tá escutando isso? The. Então é muito importante você não cometer esses erros que os brasileiros infelizmente cometem. Por quê? Fala is, de, mas vocês são diferentes. Because you're with me. Let's go. Sorry. Enfim, daí isso é o the. Isso é o is, né? Vou colocar só aqui para você lembrar. Então, check in e não check in, certo? Mas claro, você vai falar check in para as pessoas, para você não parecer, look at you, quer falar inglês tudo certo, né? Mas claro, quando você estiver no exterior, você vai falar, hey, I would love to check in. Claro, é muito importante isso, certo? Quando eu viajava, eu via muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, lá em Orlando, falavam check-in, nada que esteja errado, mas as pessoas conseguem entender, mas claro, é muito importante saber que é check-in. Pronto. Vamos para a próxima, que é isso aqui. Vocês já viram várias vezes isso aqui, que é conveyor belt. Conveyor belt eu vou mostrar pra você, porque eu não vou tentar explicar pra você, certo? Se eu pegar aqui e escrever conveyor belt, você vai ver isso aqui, ó. Você já viu, né? Isso aqui, principalmente para você pegar sua mala quando você volta, né? É o conveyor belt. E o lugar onde você pega o conveyor belt é o baggage claim. Escrevi errado aqui. One second, guys. Baggage claim. Daí você fala assim, então é baggage claim. Baggage claim. Então, baggage claim é quando você vai lá no aeroporto e vai pegar sua mala. É muito importante, você tem que saber esse nome. Porque você pode ficar lá todo louco lá num aeroporto muito grande e não saber aonde é. Você vai falar simplesmente, hey, excuse me, sir, where can I find the baggage claim? Or where can I get my baggage? Where's the baggage claim? Tem várias formas. E eu vou falar isso pra você depois. Vamos só focar primeiro no vocabulário, onde depois, como eu falei para vocês anteriormente, vamos focar supondo certas coisas que você vai encarar lá, que com certeza vocês vão precisar saber. Muito importante, certo? Então, conveyor belt é aquela coisa que fica rodando. Se já for para o aeroporto, você sabe, né? Conveyor belt, muito importante. E baggage claim é onde você vai pegar sua mala, porque claim é quando você vai clamar alguma coisa, você vai pegar o que é seu. E baggage, como eu falei pra você, é bagagem. Você já sabe, porque não há um falso cognato, certo? E falando em falso cognatos, vamos falar isso na próxima aula, que é muito importante, principalmente pra vocês, certo? Então, baggage claim, importante. Daí, galera, a gente temos, isso aqui que confunde muitas pessoas. Immigration. Peraí, immigration? Não, você não vai falar immigration, claro que não. Você vai falar customs. Uou, peraí. Vai falar, só escrever aqui, customs, certo? Por que eu falo customs? Porque customs, galera, customs é a imigração. Você não vai falar immigration lá. É uma coisa muito comum que eu vejo as pessoas falarem, customs. Então vamos voltar aqui, começando com check-in, para a gente focar no nossa pronúncia, que é muito importante. Então temos check-in, is, the, conveyor belt, baggage claim e customs, ok? Check-in, is, the, conveyor belt, baggage claim e customs. Customs, lembra que é imigração. Então você vai lá no Estados Unidos, né? Primeira coisa que você vai ter que fazer é ir escrevi customs errado. Customs. Isso aqui, claro, na Europa, mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nothing to declare. E temos arrival from the EU, customs, né, para declarar. Customs. Certo? Muito importante isso. Então, a gente vem aqui e vamos falar da próxima coisa que é importante, né? Que é só pegar aqui, one second. Uma coisa
Fragile. O que é fragile? É frágil, fragile, não. É fragile. Fragile é uma coisa frágil. Recomendo você falar para as pessoas que tudo que é nessa bagagem é fragile. Porque se eu mostrar um vídeo para vocês, você vai ver. Tem pessoas jogando bagagem e você não vai querer ver isso, claro, né? Então, fragile é uma coisa muito comum que as pessoas colocam na mala, né? Para as pessoas melhor tratar, em vez de ficar jogando. Então, você pede pro seu baggage ou pro seu luggage ser aquela etiqueta do fragile, muito importante, certo? Outra coisa, gate é portão. É tanto para portão do avião, do aeroporto, quanto um gate normal em uma casa. Então isso é muito comum, certo? Então I'm going to repeat that. Gate. One more time. Gate. So we have fragile, gate. Fragile, gate. Importante pronúncia, como eu falei para vocês. Vamos para a próxima, certo? Daí a gente tem... one second, guys. One-way ticket. One-way ticket significa quando você vai direto para algum lugar. Por exemplo, você está aqui, né? E você não vai ter nenhum stopover. O que é stopover? Stopover é quando você tem que, por exemplo, vamos supor que você está nos Estados Unidos, em São Paulo. Você vai para São Paulo e de São Paulo você vai para Brasília você vai para os Estados Unidos. Isso é um stopover. Mas se você vai direto de São Paulo para os Estados Unidos, não é one way. Isso aí você está indo sem nenhum stopover. One way ticket, significa quando você só vai em algum lugar e não volta, certo? E a imigração, o customs e a immigration vai sempre querer que você tenha a ida e volta, certo? Que é muito importante. Então temos one way ticket e stopover. Stopover é quando você para em algum lugar para você ir no outro, né? Como se fosse para muitas vezes mais econômico você fazer isso. Então é importante isso. One way ticket, stopover, certo? Isso é uma coisa interessante que você tem que saber. Outra coisa é o travel agent, que é o agente de viagem. Como assim? Aquela pessoa que vende para você. Então se você quer um travel agent, você vai comprar em alguma empresa como, sei lá, um CVC, isso é importante. Um travel agent, ok? One way ticket, stopover, travel agent. Visa, não é o cartão Visa não, tá? É o Mastercard. Visa é visto. Claro, vocês devem saber isso, certo? Então, essas aqui são as principais palavras que eu acho que é importante descobrir. Temos airport, claro que é o aeroporto, airline, companhia aérea. Eu coloquei algumas para vocês aqui, né? Que temos American Airlines, JetBlue, Southwest Airlines. Arrival é quando você chega, board é quando você vai desembarcar, boarding pass é quando você vai precisar daquela passagem, né? Que a gente pode falar ticket, mas boarding pass é mais formal. Boarding time é quando você vai ter que chegar lá, certo? E daí temos booking, playing, doing, business class, first class, economy, carry-on luggage e baggage, aquela diferença que falamos. Check-in is the conveyor belt, baggage claim, customs, fragile gate, one-way ticket, stopover, travel agent and visa. Como falei para vocês, não tem Y e Z. Pode até ter, mas eu não acho que é muito importante. Então, vamos colocar suposições, certo? Então, lost, ou seja, estou perdido. Você vai falar sempre X. Então, vamos colocar aqui a resposta que você pode falar. Where can I find... Daí você pega essa palavra, essa frase e coloca qualquer coisa. Por exemplo, where can I find gate 11? Onde eu posso encontrar o portão 11? Ou você chegou no aeroporto de outro país. Where can I find a taxi? E galera, táxis ainda operam, certo? Então, where can I find a taxi? Or where can I get a train? One second here. Train to... Certo? Então, where can I find a taxi? Esse where can I get... Então, esse find é encontrar. Muito importante isso, certo? Where can I find a taxi? Where can I get a train to... Certo? Muito importante isso. Se a gente praticar essas coisas,
você vai ter muita facilidade. E no aeroporto, pratica essas palavras, que é muito utilizado. E com isso, você vai, com certeza... não, se em caso você perder, você fala isso aqui, que é tranquilo, certo? Where is the restroom? Aonde fica o banheiro, certo? Uma coisa muito comum também. Você pode perceber que where is, o can é muito usado, certo? Você pegando essa frase e colocando qualquer outro vocabulário, where can I find, você vai pedir para uma pessoa responsável, um policial, ou uma pessoa que esteja lá para te ajudar, ele vai te guiar, certo? Então é muito importante isso. Daí eu gosto sempre de cobrir esse tema. A gente fazendo isso, a gente vai continuar, mas isso é para a próxima aula. Então vamos fazer uma aula muito maior a próxima vez, porque essa aqui é a primeira live nossa. E fazendo isso, a gente vai cobrir restaurante, caso você se perder em outro lugar, que você pode fazer situações do dia a dia, que isso vai ser nosso foco no início das aulas, porque você que vai viajar vai precisar dessa dica, certo? E depois vamos falar em questão de comunicação, mas essa vai ser nossa primeira aula. Eu quero que você anote no papel e caneta tudo isso aqui novamente, e vamos colocar isso aqui no YouTube. E novamente, segue a gente, e claro, veja a nossa descrição, coloca essas informações lá pra gente passar dicas importantes pra você. E claro, eu te vejo sempre terça e quinta nesse horário, 9 horas. E vamos... I'll see you guys next class. So, guys, bye bye.